Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos fazendo a gravação do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e é para o dia 1º de março de 2020. Já começamos março. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E avisamos que nós estamos no TikTok, no Instagram e no YouTube. No TikTok com 10 minutos assim desaparece. Com 20 minutos no Instagram a gente some. E a gente só está inteiro no YouTube, então... Inclusive no YouTube vocês vão poder fazer o autopasse que a gente vai aplicar hoje no final do Evangelho. Então, espero que a gente consiga os followers, os seguidores, a gente precisa ter 1000, né? Precisamos de ter 1000 seguidores. Então a gente está no caminho e em breve a gente vai fazer tudo isso live, tá bom? Vamos lá, então. Espero que vocês já tenham a sua água, que vocês estejam preparados para receber toda essa espiritualidade maravilhosa que vem nos visitar durante o nosso Evangelho, que faz uma limpeza espiritual linda, que traz uma energia de vibração de amor para os nossos familiares, para a nossa casa. E então sentamos numa posição confortável, com os olhos fechados, trazendo toda a consciência para a respiração lenta, profunda. Como se estivesse observando o ar que entra, fica um pouco, depois sai. Sentindo o ar preenchendo os nossos pulmões, que vão preenchendo todas as nossas células com essa energia abundante e amorosa que vem através do oxigênio. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Esse é o nosso tema de estudo hoje. Pai de infinito amor e sabedoria, neste momento de recolhimento, aquiete o nosso coração. Hoje refletimos sobre as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que nós possamos compreender, Senhor, que ser pobre de espírito não é ser pequeno, menor, mas é ser humilde. Não é ignorar o que sabemos, mas reconhecer o quanto ainda precisamos aprender. E nos ensina a esvaziar o orgulho, a esvaziar a vaidade, a silenciar a necessidade de ter razão. Que nós possamos ter a grandeza das almas simples, que escutam antes de julgar, que acolhem antes de criticar, que aprendem antes de ensinar. Pai maior, nos livra da arrogância que separa e desperta em nós a humildade que aproxima. E que no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no trabalho, nos relacionamentos, possamos agir com mansidão e respeito, lembrando que cada pessoa está em seu ponto diferente de jornada. E nos dê a consciência de que tudo que temos, conhecimento, dons, conquistas, tudo isso são empréstimos sagrados para servir. Que a verdadeira sabedoria floresça em nós, a sabedoria de reconhecer limites, de pedir perdão, de reconhecer e de recomeçar. E que nos tornamos mais simples por dentro. Assim podemos ficar mais próximos de Ti. Que assim seja e assim é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que bom, a oração que a Carmen faz é sempre maravilhosa, e vocês, se tiverem um tempinho, ouçam novamente e desfrutem do que dali está sendo dito, né? Não é ela que colocou isso, é o ensinamento de Jesus que nos trouxe todos esses ensinamentos, e é um guia prático para a nossa vida, né? Muito, muito, muito legal. E esse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, primeiro a gente tem que falar essa dificuldade na linguística, né? A gente fala pobres de espírito, é até uma maneira que a gente tem de ofender as pessoas. Você é uma pessoa pobre de espírito mesmo, mas é exatamente o contrário. É aquele que cultiva a humildade, e a humildade, ela é reconhecer, a gente reconhece as nossas limitações, a gente sabe exatamente onde a gente está, em que ponto a gente está, e a gente está preparado para aprender tudo aquilo que a vida nos oferece de diversas maneiras. Pode ser por uma outra pessoa, por diversas maneiras. Então, aquele que é orgulhoso, ele fica muito refratário a tudo que é novo, a tudo que está ensinando a ele. Ele acha-se numa posição tão grande que ele não está disposto a esse aprendizado e principalmente reconhecer onde ele verdadeiramente está. E não há nada mais difícil na vida de uma pessoa se ela não se conhece, se ela não conhece as suas limitações, se ela não conhece as suas sombras, se ela não reconhece isso. E a parcela que nos ajuda, a qualidade que nos ajuda a ver isso tudo é justamente a humildade. Né? Hoje você vai falar mais, porque na última vez eu tomei todo o tempo que tinha, né? Então, aqui fala a descrição de humildade, que reconhece suas limitações, agem com simplicidade e tem o coração aberto para aprender. Não se envaidecem com conquistas e posições. É lógico que a gente tem que estar feliz com tudo que a gente conquista, né? Mas uma coisa é você usar essa conquista para trabalhar sua vaidade, aquele sentimento que é superior ao outro. E, na verdade, ninguém é superior ao outro. E a gente pode entender isso, e eu sempre volto para a escola, né? A nossa escola no mundo real ele é muito um espelho da nossa vida. Por que um aluno da primeira série e o aluno da quinta série, eles na verdade estão na mesma jornada, né? Eles chegaram naquela escola com o mesmo nível de conhecimento, quer dizer, não sabiam muita coisa, e passaram por uma grande jornada da escola, primeiro, terceiro ano, quinto ano, e vai até a última graduação que ele pode ter. Na verdade, nunca deixa de aprender. Né? Aquele que faz o pós-doutorado, ele sabe que ele ainda tem muito a aprender. Então, esse caminho do conhecimento, ele é eterno. Então, nesse caminhar, você não pode achar que quem está lá na quinta é melhor que quem está na primeira, quem está na oitava. Não é. É um caminho que todos vão passar. E pela lei do progresso, que nos leva a todos a progredir, mesmo que a gente não queira, pode demorar muito tempo. Assim como na escola, um aluno repetente pode demorar muito mais tempo para terminar aquele curso, mas ele vai terminar. Na escola da vida, todos chegaremos pela lei do progresso, a esse conhecimento. Então, não existe nenhuma razão para que a gente se ache superior a quem quer que seja, só porque ele está em diferentes estágios desse processo. Isso aí se reflete, né, na humildade, obviamente, que é o que nós estamos falando aqui nesse capítulo, né, da humildade, mas também na consciência do amor e da compaixão, né, porque cada pessoa é exatamente isso, está num ponto diferente de sua jornada, mas que estamos todos numa mesma jornada de crescimento. Com certeza.
Tá. Então, essa humildade, ela nivela todos os homens a se reconhecerem irmãos, porque estão nesse processo. Então, quando você está nesse processo de descobrir que você apenas está em posições diferentes dessa jornada, que todos caminharão, você desperta uma coisa que está faltando, mas existe em muitas partes, que é esse auxílio mútuo de um ao outro auxiliar para que eles se elevem. Então, quando a gente conquistar esse entendimento que somos todos irmãos num caminhar, não vai existir mais essa falta que existe tanto em diversas partes do mundo. Existem diversas partes onde falta alimento, falta abrigo, falta saúde, e em outros há uma sobra disso. Quando o homem realmente for tocado por esse sentimento de humildade que o faz entender que são iguais a todos os outros, essa distribuição mais qualitária dos recursos, isso vai acontecer naturalmente. Mas, obviamente, é um processo. Se a gente vê por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, é um movimento maravilhoso. É aquelas pessoas que obtiveram, esse difícil graduação como médicos e disseram: eu vou pegar uma parte da minha vida, um momento, eu vou me dedicar a ajudar os outros. O que essas pessoas recebem de volta, em termos de gratidão, em termos de bem servir, se todos os médicos e todas as pessoas pudessem perceber o que isso faz com cada um quando eles realmente se entregam a auxiliar o próximo, existirá momentos em que todo mundo vai perceber esse benefício em ajudar ao próximo. Tem uma parte aqui do Evangelho que fala: aquele que se eleva será rebaixado, não é? E ele fala assim, é uma parte, por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: diga-vos em verdade que se não vos converterdes e tornastes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Eu acho lindo essa analogia que Jesus fez, dessa analogia da criança. O que é a criança, É aquele ser que ainda não desenvolveu todas essas camadas de julgamento, de preconceito, todas essas camadas que a criança é submetida, muito natural da vida, porque estão em convivência com outras pessoas que têm uma moral diferente, que têm uma moral específica delas, e vai contribuindo com uma constituição de camadas na moralidade dessa criança, E aí, quando Jesus fala, seja como uma criança, nesse sentido, dessa sensação de que não existe julgamento. Você vê uma criança brincando, não tem essa questão se é preta, se é branca, se é amarela, não é? É essa sinceridade e pureza, de coração. É verdade, esse exemplo é muito, muito, muito bonito. Você quer estender um pouco mais? Pode continuar. E aqui tem uma passagem de Jesus que é muito conhecida, que é a passagem da lavagem dos pés. Como é que aconteceu essa situação da lavagem dos pés? Os apóstolos sabiam que a partida de Jesus seria próxima, Ele já tinha alertado os apóstolos sobre isso. E ele viu que existia uma conversa entre os apóstolos para saber quem é que seria o número 1, Quem é que
quem é que daqui, né, a gente vai ganhar digamos, a responsabilidade de conduzir os apóstolos depois da partida de Jesus? E estava aquela discussão, o que Jesus fez? Ele começou a lavar os pés dos apóstolos, num simbolismo extraordinário nisso. Primeiro os pés, por que eram os pés? Né? Porque os pés é onde tem o contato, digamos, mais com aquela, digamos, com a impureza do solo, dizendo, ele ia trabalhar naquilo que era mais impuro nos outros, mas ele ia principalmente a questão de servir. É através do serviço ao outro em que há o engrandecimento dele. Então ele quis mostrar aos apóstolos que vai ser sempre através do serviço ao outro que a gente vai chegar a essa conquista realmente da elevação moral e espiritual. Né? São Francisco já dizia, é dando que se recebe. Os espíritos mais iluminados e o exemplo de Jesus dizendo, como é que eu realmente tenho essa progressão, um entendimento melhor da vida, é através de servir. Quando você serve, você estabelece um outro como igual, né? É lógico que você tem que trabalhar o que você tem dentro de você na hora que você quer servir, né? Tem muitas vezes que a pessoa serve porque está quase que obrigado, porque o amigo faz, o outro faz, mas quando você coloca no seu coração aquela compreensão de que o outro é igual a você e que toda oportunidade que você tem de auxiliar é uma troca, é entrar na lei dessa maravilha que é do equilíbrio entre dar e receber, não é? Quando a gente está numa posição em que nós nos permitimos servir, é tão gratificante saber que você está utilizando todas essas bênçãos da sua vida, que é estar vivo, que são essas oportunidades que a gente vai tendo durante a nossa vida de entendimento, de compreensão, né, qual é a nossa proposta de vida nesse mundo, né, nessa terra, nesse processo em que nós estamos vivendo. Então, quando a gente, né, eu vejo isso muito no nosso reiki comunitário, né, uma vez por mês, poderia ser mais, mas uma vez por mês a gente tem essa experiência de estar servindo pessoas que vêm realmente sem saber nem o que esperar, mas é aquela sensação de que né? E isso nos traz um alimento no nosso coração tão grande. E é isso, né? Assim, a gente recebe e a gente vai oferecer de alguma forma. Não é recebeu e devolve igual, não é? É da sua forma, da forma com que você pode, da forma com que você pode intencionar esse servir. Né? E nessa progressão que a gente colocou, né, na escola, primeiro grau, nós estamos em contínua mutação. Uma hora a gente é aquele que está servindo alguém porque algo em nós tem abundância, algo em nós a gente pode entregar, mas vai existir momentos em que está na hora da gente receber também. Essa troca, ela sempre existe daqueles que chegou a um ponto que pode e tem a capacidade de oferecer, ele oferece, aquele outro chega em um momento, em uma determinada qualidade que ele tem a oportunidade de oferecer, e nessa troca mútua do que cada um conquistou de qualidade, de possibilidade, ele leva para o outro. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação mais harmônica, né? Quando a gente está colocando lá os gelinhos para colocar gelo, né? A gente não vai colocando a aguinha de forma equilibrada. Quando encheu já num, você já passa para o outro. Para quê? Para que todos recebam de forma igual. Né? Quando você mexe aquele negocinho do gelo, se alguém está com muito aguinha e outra com eles vão se nivelar. Então essa constante troca do dar e receber faz com que se eleve, porque você está dando o que de bom em você é abundante,
Então, o que você faz com a abundância? Você retém para você dizer, eu que tenho mais do que você? Ou você pega aquela abundância e passa para o outro para dizer, nós dois sendo abundantes, seremos melhores. Tem uma parte aqui que fala sobre isso, sobre essa soberba, não é? Muitas pessoas podem imaginar, eu tenho mais para oferecer, eu não preciso receber, né, nada de ninguém, né? Essa autoridade e essa superioridade. Mas Jesus sempre fala isso, não é? Que nós estamos aqui realmente dando e recebendo, né? É uma troca constante. Tem uma parte que, se eu não me engano, vai ser essa aqui. É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, aqueles quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Isso é uma parte de uma escritura, né? Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações os dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então essa questão da soberba, né, dos grandes nomes, de somente querer ser servido, ou no nosso caso, né, de quando a gente tem essa sensação de querer ajudar o outro, de achar que eu não preciso, né, de ser ajudado, eu dou conta sozinho. E essa é a realidade que Jesus estava querendo nos dizer. Não precisa existir essa distorção de poder, não é? Nós somos todos irmãos, estamos aqui todos nesse processo de dar e receber, de aprender, de crescer e de nos tornarmos melhores. É verdade, muito bom. E agora a gente se aproximou aos 22 minutos, eu acho que é a hora da sua autopasse, que é muito legal, né? Que é a possibilidade de cada um sabendo que está nesse momento na sua casa, que você escolheu o mesmo horário, que você repete esse horário toda semana, que a espiritualidade sabe quando você vai se preparar para fazer esse movimento do Evangelho, a sua espiritualidade está ali. Ela está convidada, está preparada, equilibrando a sua casa, equilibrando você mesmo. Então é nesse momento que você, fazendo o autopasse, não é somente a sua boa energia tratando você, é a energia do amigo espiritual que está ali e do universo que, com as suas palavras e os seus pensamentos, te ajudam nesse processo. Então, isso. E finalizando, né, esse tema desse estudo, qual é, né, faça uma reflexão, não é, o que ficou dentro de você, né, o que ficou registrado dessa conversa que a gente está tendo, para internalizar no nosso dia a dia mesmo, para trazer para a nossa realidade. O que eu posso fazer de melhor depois de ter repensado esse ponto, né, dos bem-aventurados, dos pobres de espírito. Verdade. Então vamos fazer o nosso autopasse, respirando fundo, arrumando a sua coluna retinha, encontrando essa posição confortável, neutra, sem tensão, sem nada te incomodando. E respira bem fundo. Solte o ar. Cada inspiração traz essa consciência das bênçãos que recebemos todos os dias. E expire, deixando toda a tensão sair. E agora traz a sua atenção para o topo da sua cabeça. Imagine uma luz linda, branca, perolada, brilhando bem no topo da sua cabeça.
Traga toda a sua atenção para essa luz que brilha no topo da sua cabeça, como se você estivesse debaixo de um sol. Talvez você consiga sentir até uma sensação de quentinho. Agora imagina que essa luz branca, perolada, vai descendo suave, tocando o seu chakra coronário no topo da cabeça. Imagina que essa luz ela vai te envolvendo como um manto de paz. Traga agora suas mãos para o topo da sua cabeça, como se você estivesse focalizando essa luz. E visualize essa luz dissolvendo pensamentos de orgulho, de rigidez, dessa necessidade de controle. E repita mentalmente: Senhor, me ensina a aprender sempre. Eu me liberto da necessidade de ter razão. E eu abro a minha mente para a sabedoria divina. Respira fundo e sinta a sua mente ficando leve, mais flexível, serena. Agora vai descendo as suas mãos para de frente do seu rosto, da sua testa, dos seus olhos. Imagine que essa luz vai limpando os seus julgamentos, as comparações, as críticas, a forma de olhar o outro, que seja de amor, de forma de amor, compaixão. E repita mentalmente: eu escolho olhar com compreensão. Eu escolho olhar com humildade. E cada ser está no meu próprio tempo, no seu próprio tempo. E vai sentindo a compaixão surgindo naturalmente. E agora vai deslizando as suas mãos em direção ao seu peito, no centro do seu peito, no seu coração. Visualize seu coração como uma criança pura, simples, confiante. E permita que a luz dissolva qualquer dureza emocional, qualquer necessidade de se defender. E repita mentalmente: eu me permito ser simples. Eu confio nos planos de Deus. E a verdadeira grandeza está na humildade. Sinta seu coração expandindo. Respira fundo. Deixa o ar sair. Se conecte com essa luz que brilha no teu coração. E agora, faça um movimento de entrega, como se você estivesse trazendo tudo o que você não quer mais e entregando para Deus. Imagine entregando o orgulho, as suas resistências, as suas vaidades inconscientes. E visualize tudo isso sendo transformado em luz. Sinta-se pequeno diante do universo mais profundamente amado por Deus. E perceba a sua alma humilde. É uma alma que está livre. Agora traga suas mãos de novo para o seu coração e agradeça. Gratidão, Senhor,
por me ensinar a crescer com simplicidade. Gratidão por todas essas oportunidades. Respira fundo. Esfregue as suas mãos e dá um sopro, devolvendo toda essa energia linda para o universo. Respira fundo mais uma vez, pega a sua água. Essa água é a sua medicina sagrada. E até domingo que vem. E tenha uma maravilhosa semana. Março está aí, esse ano está voando, então fique bem observando as suas atitudes, seus pensamentos, porque é tudo muito rápido. E hoje é o dia. E hoje, agora é o dia de fazer as nossas mudanças, os nossos ajustes na caminhada, nessa jornada. Que assim seja. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.